Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Quero convidar os irmãos nesse momento para abrir suas palavras ou os seus dispositivos. O livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 16. Romanos 8, 1 a 16. Peço perdão aos irmãos, estou um pouco meio resfriado, então pode ser que durante a administração eu pare para tossir. Sou meio fanho, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Gostaria de fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença que já está nesse lugar, que é palpável aqui. Aqui está, Senhor, a sua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que nos transforma, que nos regenera, que nos cura, que nos liberta. Eu consagro, Senhor, essa ministração. Que o Senhor me ajude durante essa ministração, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor flua através de mim, que o Senhor possa alcançar o nível de espírito, alma e corpo de todos os meus irmãos, aqueles que possivelmente irão ver essa gravação. Que o Senhor possa ir ao encontro a essas pessoas, possa fazer a sua obra, Senhor, na vida delas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então vamos, Romanos 8. Vou ler a versão, acho que a minha está em NVI, ARA, Almeida Revista. Então a minha versão vai estar assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, separei esse texto. O título que eu dei para a minha ministração chama Vida na Carne e Vida no Espírito. Esse contraste aqui, nós estamos em Romanos. Essa carta
quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E pelo que nós lemos aqui nesse capítulo, ele fala sobre a condenação dos que andam segundo a carne, ou segundo a vontade da carne, ou seja, tornam a viver como o homem caído, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Escolhem viver segundo a sua própria vontade e viver sem estar debaixo do governo do Criador. Essa é a vida da carne, essa é a vontade da carne. Paulo também cita duas coisas que Deus fez: criou e formou. Nós vamos ver a Bíblia, principalmente no livro de Gênesis. Deus criou, Deus formou. Nas suas palavras, ele disse haja, e houve. Então ele criou, ele imaginou, e através de uma ordem, ele criou e formou a terra como nós a conhecemos e tudo que nela há. Amém? E ele também criou o homem e mulher espiritual, e criou e formou o homem e a mulher carnal. É o nosso corpo. Nós estamos aqui como matéria, nossa matéria. Quando nós escolhemos o ser espiritual, andar segundo o Espírito, passamos a receber a justificação, a justiça de Deus através de Cristo, pelo qual também foi citado aqui o sacrifício de Jesus. Nós vamos ver em João 3, 6 e 7. Eu vou citar, se os irmãos quiserem abrir, João 3, 6 e 7. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então aqui Jesus propôs um novo nascimento, nascer de novo, negar a natureza carnal, negar a natureza pecaminosa e nascer segundo o Espírito, segundo o que o Espírito propõe para nós. Nós também vamos ver em Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Se os irmãos quiserem abrir, Colossenses, capítulo 3, versículo 1, está escrito: portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Glória a Deus por isso, que nós sabemos que Cristo veio como sacrifício. O propósito de Jesus aqui nessa terra era para nos redimir do pecado, era para nos justificar, porque se dependêssemos só de nós e da lei, nós não teríamos a salvação. Nós andaríamos errantes e não alcançaríamos nunca a salvação através de sacrifícios humanos e o esforço humano. Foi só através do sacrifício de Jesus na cruz que nós fomos justificados, lavados, remidos e comprados através do sacrifício. Voltando aqui, a carta de Romanos nos ensina a viver a vida plena pela fé, pois a lei não teve o poder de levantar um homem caído, que é o que eu acabei de falar, que é o que está escrito aqui em Romanos 8, ao passo que Cristo foi o único e é o único capaz de nos justificar diante de Deus. A Bíblia vai falar que Ele é nosso advogado, está como advogado, nos defendendo dos nossos pecados, das nossas falhas. Assim, quando nós pedimos o perdão a Deus, nós adentramos no trono da graça e pedimos e clamamos a misericórdia de Deus. Jesus está ali, em nosso lugar, nos defendendo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Nós vamos ver em Colossenses 2, versículo 4: tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então, esse é o sacrifício total, o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus na cruz. Ele foi levado como cordeiro, foi imolado
foi sacrificado para que hoje nós tivéssemos vida e paz e vida em abundância. Nós vamos ver em 1 João 2, de 1 a 3. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado, que é o que eu acabei de falar, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então está aqui, Ele é a propiciação. A propiciação nos tempos de Jesus, até o tempo de Jesus, era as pessoas levavam ali animais para os sacrifícios, pombas, carneiros, cordeiros, bodes. Então, dependendo do tipo do pecado, a pessoa levava algum animal para que aquele animal fosse abatido, fosse sacrificado e o sangue aspergido para que aquele animal tomasse o pecado, o meu pecado, o pecado de quem estava ali. Aquele animal morria no meu lugar e era propiciado ali o sangue dele para remir o meu pecado. Mas Jesus veio e propiciou de uma vez por todas, e fez a propiciação perfeita, o sacrifício perfeito na cruz. O texto de Romanos também fala da justificação pela fé, nos mostrando que somos todos culpados diante de Deus e que necessitamos de salvação em Cristo Jesus. Ele fala: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós vamos ver em Romanos 3:23 o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados mais uma vez gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando Jesus veio e morreu no meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, ele veio pela graça, mas não foi de graça. Ele veio para que nós viéssemos a ser livres, viéssemos a ser igual a Ele, negando a nossa natureza carnal, negando as nossas vontades carnais. Eu vou falar isso mais para frente. Então nós vemos no livro de Romanos também, que é o Evangelho que Deus nos mostra como culpados, mas podendo alcançar a salvação não pela lei, porque a lei é falha, mas pela graça, somente pela graça. Nós vamos ver no livro, no capítulo 7 de Romanos, um capítulo antes do que nós lemos, Paulo fazendo uma analogia, e para isso ele usa a metáfora do casamento, para explicar sobre a lei, o pecado e o cristão. Como no casamento, todo homem está debaixo de uma lei enquanto ele vive, homem e mulher, entendo assim, não homem e homem como homem e mulher. Porém, se ele morre, a lei já não mais se aplica, que é o que ele falou aqui também no capítulo 8, sobre a lei, estarmos na lei. Se estamos na lei, não podemos o que fora possível além do que estava enfermo pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, quando nós estamos sobre a lei, somente a lei, não é possível alcançar a plenitude da graça e da salvação. E nós vamos ver aqui, após Paulo falar sobre relacionar e usar essa metáfora de um casamento,
Também falando sobre a lei, que as pessoas que se casam estão sobre a lei, relacionando a lei judaica e a lei mosaica de Moisés, e relacionando com a graça, no capítulo 7. Os irmãos depois podem ler o capítulo 7 e o capítulo 8. E quando se rompe esse casamento, já não se aplica mais. Ele falando que ao cessar o casamento, né, que a pessoa, se ela romper, entender que somente a lei não é possível ela obter a salvação e aceitar a Cristo, com Cristo ele vai ter a salvação. Amém? Então nós vamos, e isso que está aqui no capítulo 8. E no capítulo 8 nós temos um contraste em quem é dominado pela carne e quem é dominado pelo Espírito. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Já a mentalidade da carne é morte e conflitos. Pela graça, Jesus nos deu a lei do Espírito, de vida que liberta do pecado e da morte eterna. Deus nos enviou o seu único Filho, para que pudéssemos aprender com Ele a viver a vontade do Espírito. Jesus veio semelhante ao homem pecador, como oferta pelo pecado, que nós acabamos de ler aqui no versículo 3 de Romanos 8. Ele veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós vamos ver isso na palavra, cheio de graça. Então ele veio em forma de carne, nós acreditamos nisso, nós cremos nisso, nós cremos no sacrifício de Jesus. Mas somente crer no sacrifício e crer em Jesus já é uma boa coisa, mas também cabe a nós escolhermos ou viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. Nós fazemos as nossas escolhas. A Bíblia fala: escolhe, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. E às vezes nós escolhemos a bênção e às vezes nós escolhemos a maldição. É a escolha nossa. Nós escolhemos a maldição muitas das vezes achando que é uma bênção. E nós escolhemos às vezes a maldição sabendo que é uma maldição. Mas é a escolha nossa. Cabe ao cristão viver e andar segundo o Espírito, não segundo a carne, pois a natureza carnal é inimiga de Deus e não se submete à lei de Deus. Andar segundo a vontade da carne no pecado é natural do homem pecador, do homem corrupto, do homem promíscuo. Então, quando nós estávamos em trevas, nós andávamos errantes e pecadores, cometendo delitos, cometendo pecados, sem saber que era pecado, através da evangelização, através dos nossos amigos e parentes, nós chegamos e conhecemos a Jesus, aceitamos o sacrifício dele e entendemos que aquilo que nós cometemos era errado, era pecado, arrependemos, pedimos perdão e está lançado no mar do esquecimento. Assim a palavra do Senhor declara, que Ele não se lembra dos nossos pecados. Andar segundo o Espírito, ou seja, viver em comunhão com o Espírito Santo, nos leva para a santificação e salvação eterna, a vida espiritual, que é a vida que Deus propôs para nós desde os primórdios. Então nós vamos ver nesse texto várias verdades que nós podemos retirar. E eu vou citar aqui as verdades. Não há ou não existe mais condenação para quem se refugia em Cristo. A vida no Espírito nos liberta da lei do pecado, que gera a morte. A lei é incapaz de salvar o homem. As obras da lei, ou seja, o cumprimento de mandamentos religiosos, não são suficientes para garantir a salvação espiritual.
Jesus veio como homem